Em abril de 2007, eu iniciei uma missão em busca da resposta a uma simples pergunta: qual é a diferença entre o despertar espiritual e o transtorno bipolar? E depois de 3 anos de pesquisa, milhares de e-mails e comentários e 20 vídeos consecutivos exclusivamente sobre esse assunto, eu descobri que estava fazendo a pergunta errada. Entretanto, como vocês vão ver, ao perceber que estava fazendo a pergunta errada, eu eventualmente cheguei à pergunta certa. Dessa forma, diria que passei por uma verdadeira revolução, um rompimento em relação a como nós, enquanto sociedade, encaramos o transtorno bipolar e as experiências espirituais. Então, esse vídeo, na verdade, mostra como eu passei da pergunta errada para a pergunta certa. Antes de eu saber qualquer coisa sobre o transtorno bipolar, eu tinha buscado uma compreensão clínica do meu próprio despertar, logo depois que aconteceu, há uns 10 anos. Foi nessa época que conheci o trabalho de Dr. Stan Grof. E para Grof, havia uma condição que se parecia muito com um transtorno mental, porém podia, na verdade, levar a um despertar espiritual, que foi o que eu tive. Ele deu um nome de emergência espiritual para essa condição. Lendo seu livro, A Tempestuosa Busca do Ser, eu finalmente encontrei validação para a minha experiência espiritual, algo que poucas pessoas estão dispostas a acreditar. O que eu tinha vivenciado era de fato espiritual, e não um transtorno mental. E no final do livro havia um apêndice para ajudar as pessoas a determinar a diferença entre um transtorno mental, como a esquizofrenia, e uma emergência espiritual. Então aqui estão alguns dos critérios para uma emergência espiritual. Primeiro, os exames não acusam processos patológicos que afligem o cérebro. O intelecto e a memória estão desorientados, mas intactos. Pré-episódio adequado nas funções sociais e histórico de relacionamentos saudáveis. Confiança suficiente para aceitar ajuda e cooperar durante o episódio. E, igualmente, a ausência de comportamentos agressivos, autodestrutivos ou de afastamento. Uma pessoa em emergência espiritual pode ter a sensação de que algo importante, curativo e mesmo espiritual está acontecendo. Temas espirituais como o nascimento e a morte também estão presentes numa emergência espiritual. E como a minha experiência atendia a todos os critérios do Dr. Grof, passei toda uma década pensando que a minha experiência e a de outras pessoas com transtorno mental eram completamente diferentes. No entanto, quando a minha sobrinha Ana teve um episódio em 2007, eu me surpreendi ao ver o quanto a experiência dela era parecida com a minha. E me convenci que ela estava passando por uma emergência espiritual, embora o psiquiatra a estivesse medicando para o que ele considerava um transtorno mental, muito provavelmente transtorno bipolar. Foi aí que eu comecei o meu projeto de pesquisa, além de começar a fazer vídeos para o YouTube para compartilhar a minha história. Quando começaram a chegar os comentários, eu percebi que milhares de pessoas rotuladas como bipolares tinham histórias semelhantes à minha e se encaixavam nos critérios de emergência espiritual de Grof. E não só isso, mas quando eu comecei a fazer os meus vídeos teóricos explicando o que realmente acontecia com uma pessoa em uma crise de emergência espiritual no hospital, percebi que muitos de nós passamos pelos mesmos temas espirituais enquanto estamos nesse estado de aparente insanidade. Tanto na emergência espiritual como na fase de mania do transtorno bipolar, a pessoa pode ter um sentimento de unidade cósmica, uma sensação de intemporalidade. Você pode ter a sensação de ter o conhecimento universal, um senso profundo de sagrado. Pode haver visões e vozes espirituais, como dizem os psiquiatras, alucinações. Você pode achar que está sonhando ou no meio de um filme, que está sendo testado por Deus, que é um Messias, um profeta, um santo, ou que está morto, morrendo ou renascendo. Essas são algumas das experiências espirituais mais comuns com as quais muitas pessoas diagnosticadas com transtorno bipolar se identificam nos meus vídeos. Entretanto, algumas pessoas bipolares não se identificaram nem um pouco com essas experiências. Elas não só detestaram meus vídeos, mas também passaram a me detestar por tê-los feito. O que há de tão espiritual no fato de eu querer matar meus gatos? Um cara me perguntou uma vez. Você vai ter que acertar contas com Jesus por isso, uma mulher me falou. Aparentemente, para algumas pessoas, a crise delas foi quase uma experiência anti-espiritual. Algumas pessoas tiveram alucinações muito demoníacas, outras sofreram de paranoia profunda ou sentimentos de muita raiva.
Para mim, essas pessoas pareciam estar se deparando com experiências que eu sempre tinha considerado mais próximas da esquizofrenia. Mas talvez o mais comum não eram essas experiências espirituais altamente positivas ou as experiências profundamente cheias de medo e dor. Não, o que era mais comum era um episódio misto. Muitas pessoas vivenciavam os dois extremos do espectro, o amor e o medo, a alegria e a dor, o bem e o mal. Parecia para mim que, em vez de ser uma separação entre emergência espiritual e transtorno bipolar, havia um espectro de experiências, daquelas dominadas pelo amor até aquelas dominadas pelo medo, com a maioria das pessoas tendo um tipo de episódio misto, que ficava entre os dois, um misto de amor e medo. E não só isso, mas o espectro ia das emergências espirituais ao transtorno bipolar até a esquizofrenia, sem nenhuma separação significativa entre os três. Foi assim que eu me convenci que as três experiências, que eu tinha certeza que fossem completamente separadas uma da outra, faziam parte de um mesmo espectro de experiência. Foi aí que eu percebi que minha pergunta original não estava levando a lugar nenhum, porque eu nunca encontraria uma linha clara e distinta entre o despertar espiritual e o transtorno bipolar. Mas foi ao perceber que eu tinha que mudar de direção que passei da pergunta errada para a pergunta certa. E a pergunta é: se as experiências de emergência espiritual, a fase de mania do transtorno bipolar e a esquizofrenia são todas parte do mesmo espectro, então, quais seriam os fatores-chave que levariam uma pessoa a ter um episódio mais positivo, mais negativo ou misto de psicose? É essa a pergunta que eu pretendo responder na segunda parte desse vídeo.